Sabe aquele sonho de construir o primeiro imóvel? Seja ele residencial ou empresarial, não pode jamais virar pesadelo. O nosso primeiro tema é a arquitetura. Começa aqui, começa agora, mais um Câmera Brasil. É bem isso mesmo. Quer dizer que a pessoa sonha e ela quer a idealização do sonho dela perfeitinho, quer dizer, o mais perfeito possível. E onde entra a figura do arquiteto para que tudo saia contento? Muito bem. Não são todas as pessoas que sabem e que entendem a figura do arquiteto. A gente está aqui trabalhando desde o início, se possível, da escolha do terreno, no caso de um projeto arquitetônico, para poder orientar os clientes, as pessoas que vão viver naquele local ou trabalhar naquele local, para terem o melhor usufruto daquele espaço. Então, quando a ideia de contratar um arquiteto, o projeto entra por essa porta aqui para a gente já está pensando e aparando todas as arestas, as possibilidades que a gente precisa atender, sejam nas condicionantes ou nas potencialidades do terreno, aproveitando se tem desnível, se tem acesso fácil, se não tem, como a gente resolve, se é comercial, se é familiar, se é uma família grande. Então, a finalidade do arquiteto e o que a gente aprende desde a época da faculdade é aprender a entender e a interpretar os espaços e construir os ambientes para quem vai usufruir deles, combinando essa interpretação com a interpretação do que o cliente busca, com o nosso conhecimento em normas e legislação. Porque essa parte é muito importante a gente seguir tanto as normas, que são um compilado de informações técnicas, que a gente tem várias NBRs da parte da construção civil, como a legislação que cada prefeitura tem a sua. Antigamente, as pessoas construíam casas com 3, 4 dormitórios. Parece-me que agora está tudo mais compacto. Isso é uma tendência? Depende de qual ambiente a gente está trabalhando. Quando a gente trabalha com projetos de casas, residências familiares e principalmente de alto padrão, as pessoas buscam muito ter as suas necessidades atendidas. Então, um espaço que a gente tem que escolher se coloca a cama ou um armário, dependendo do padrão que a gente está trabalhando, as pessoas já vêm com um conhecimento mais próximo do que elas estão buscando e pedem para que o espaço comporte as suas necessidades. Então, não necessariamente no ambiente, na parte íntima da casa, a gente está trabalhando com essa compilação. Na parte social, as coisas já estão ficando tudo mais integradas. Então, aí acaba acontecendo um pouco a compilação, porque a sala está integrada com a cozinha, que está integrada com a área gourmet, e o espaço, ao invés de ficar aquela casa com um monte de ambiente, a gente tem um ambiente multifuncional. E como podemos ter a certeza de que estamos fazendo um bom negócio comprando um terreno com a ajuda de um arquiteto? Ah, sem dúvida, essa parte. Quando um cliente chega para a gente para orientá-los na escolha dos terrenos, a gente consegue, desde o início, orientar o cliente de acordo com as referências que ele já passou do que ele gostaria de ter como residência, se aquele terreno entrega para ele o que ele precisa. Então, se o cliente quer ter uma casa com subsolo
e é um terreno bem plano, a gente já orienta que vai ter que ser feita retirada de terra, vai ter que ser feita contenção das laterais para não ter nenhum problema com os vizinhos. E isso é gasto. Retirada de terra é gasto e a contenção nas laterais também é um gasto adicional. É o que o cliente quer? Aí a gente define o que é gasto e o que é investimento, porque o sonho depende da onde o cliente quer chegar. Mas a gente orienta já nessa parte se o terreno está entregando o que ele busca ou se para entregar o que ele busca a gente vai ter que fazer um investimento maior. E a pessoa pondera se ela está ok com essas situações que eventualmente a gente vai ter que trabalhar principalmente com engenheiro estrutural ou se não, se ele prefere continuar buscando um próximo terreno. E é possível economizar dinheiro a longo prazo ao contratar um arquiteto para nos auxiliar no processo de compra do terreno e também na construção do imóvel? É possível, sim. A gente, na parte de projetos, a gente busca sempre atender todas as necessidades, seguindo as normas e aproveitando o máximo dos ambientes. Então, quando um fornecedor de vidros coloca para a gente que o tamanho das janelas, se a gente usar sempre múltiplos de 6, a gente vai conseguir ter uma economia e o cliente solicita que ele gostaria que essa economia fosse feita, porque o cliente pode falar, eu quero uma janela enorme na minha casa. Não estou preocupada com esse aproveitamento das janelas, eu quero ter um janelão gigante. Então, a gente vai sempre atender as necessidades e os anseios dos clientes. Se a busca é pela eficiência, que normalmente sempre é, tirando às vezes alguns itens que o cliente fala, e esse aqui esquece eficiência, porque esse é um desejo meu, que eu quero que seja assim. Mas, buscando sempre eficiência, a gente vai buscar escolher o piso do tamanho que vai ter o melhor aproveitamento, vai fazer o projeto de paginação de piso, onde esse piso terá um maior aproveitamento, menor quebra, automaticamente menor desperdício e assim sucessivamente. Luísa, num projeto, o que você considera gasto ou investimento? Eu vou começar pelo investimento. Dar um exemplo. Os banheiros que eu projeto, os box, eu gosto de deixar o chuveiro de um lado e os acionadores do chuveiro no sentido contrário. Porque quem nunca tomou um banho gelado no inverno de Curitiba antes de entrar na ducha? Então, quando a gente tem, por exemplo, o acionador no lado inverso do chuveiro e o box é o box com uma porta de correr para um lado só, a gente consegue acionar o chuveiro sem se molhar e ir testando a água e ir temperando a água para depois tomar o banho. Para fazer isso, a gente gasta um pouco mais de cano. Mas será que não é um investimento a gente gastar um pouco mais de cano para não tomar um banho antes do banho? Então, isso eu considero um investimento. Um gasto, às vezes, a gente precisa orientar o cliente em desejos que ele possa ter, de, por exemplo, eu tenho esse terreno que é muito acidentado e eu quero aterrar ele. Mas o terreno acidentado também pode nos dar possibilidades de projeto muito interessantes. E aterrar um terreno, inevitavelmente, na grande maioria das vezes, vai acarretar na necessidade de muro de arrimo, reforço estrutural. E isso é um gasto. Aí o cliente que vai ter que entender se aonde esse gasto vai virar investimento dentro do que ele deseja. Mas o meu sonho, Luísa, é ter uma casa térrea com um quintal térreo. Então, se para ele isso é investimento, ele gostou daquele terreno naquela região, tudo bem. Mas é feita a orientação antes. Você entende
que o investimento vai ser muito alto, você está ok com isso? Então, aí é essa parte que a gente orienta. A gente não é questão de orientar, porque é uma questão de escolha. Aí a gente entra na parte de mostrar os caminhos para o cliente e ele decidir qual caminho ele quer seguir. Hoje, no empreendimento, ou seja, na execução de um projeto, ou para falar mais diretamente no custo de um projeto, o que representa o investimento na contratação de um arquiteto? O projeto arquitetônico vai girar em torno... A gente tem algumas divergências entre profissionais, mas vai girar em torno aí de 3 a 8%, às vezes podendo até variar quando a gente vai para o alto padrão, até 10% do valor da obra. Então, já contando até terreno. Então, quando a gente fala em volumes, dependendo do terreno, já vai chegar nos 500 mil. E dependendo do tamanho do imóvel e dependendo do padrão dele, também vai passar de R$ 2.500 o metro quadrado. O projeto arquitetônico e os projetos complementares acabam ficando uma parcela pequena para todo esse processo estar planejado e estar pensado, os ambientes estarem bem projetados e colocados naquele imóvel, naquele terreno, pensando na parte solar, pensando em ventilação, pensando em aproveitamento do espaço do terreno, porque a gente é obrigado a deixar, dependendo do bairro, dependendo do tamanho do terreno, mas de forma geral a gente está falando de 5 metros de recuo frontal. Mas às vezes a pessoa deixa um espaço enorme na frente da casa, constrói uma casa lá no fundo e ela fica com o quintal dela inteiro à mostra para quem está passando na rua. E depois ela se arrepende, porque ela não tem privacidade. Sendo que ela podia deixar um recuo um pouco maior, se ela acha bonito, mas não precisava fazer a casa lá no fundo do terreno. Ela podia ter uma área mais íntima para usar dentro da área externa da casa dela. Tudo isso a gente já vai prevendo dentro do projeto. Como que a gente resolve? Se um terreno tem um aclive muito grande, eu preciso ter uma escada para conseguir subir se o cliente não quer perder o aclive ou se o decreto também não permite, porque a gente tem essas limitações de movimentação de terra. E para eu ter uma escada confortável, às vezes eu preciso que a casa esteja um pouco mais afastada para conseguir atender de uma forma ergonômica, confortável, o acesso da edificação. Isso a gente está falando de residencial, porque se for de comercial, daí a gente já tem que pensar em rampa, em acessibilidade, todos esses itens para necessidades especiais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora da sua experiência profissional, haja visto que você é uma das maiores referências na área da arquitetura, quando falamos aqui de sul do país. Curitiba, que é a nossa capital brilhante, a mais representativa do sul do Brasil. E, ao mesmo tempo, os projetos que você oferece, aquilo que a empresa faz e também da política dessa empresa de arquitetura e também incorporadora. Sim, nós atendemos em duas frentes. A gente tem a FBR Arquitetura, que atendemos clientes que buscam projetos arquitetônicos de reforma e a gente também atende interiores, quando compostos juntos com o projeto de arquitetura ou de reforma. E a gente tem a parte da incorporadora, que nós construímos condomínios residenciais de alto padrão para venda do imóvel pronto. Sempre que eu começo um projeto, Roberto, eu penso nos espaços de dentro para fora. Tem arquiteto que gosta de começar com a fachada, numa questão mais artística. Tem várias formas, cada arquiteto vai ter um jeito de projetar. Eu gosto de pensar como as pessoas vão viver ali dentro daquela casa.
Então, ou vão usufruir de um comércio, porque eu também tenho clientes da área comercial. Então, eu gosto de buscar entender qual vai ser a finalidade daquele espaço, daquele ambiente e o que as pessoas estarão buscando. E a partir daí, o projeto vai tomando forma. Eu gosto de falar que a gente constrói sonhos, porque é isso que a gente quase literalmente faz. Então, o projeto é concebido e a hora que vai para o canteiro de obra, a gente faz aquele sonho virar concreto, virar realidade. E não adianta o sonho virar realidade se ele só é bonito, se ele não faz sentido para aquela pessoa. Então, para mim, o coração do projeto está no que as pessoas vão usufruir dele. E o que é possível evitar quando eu contrato um arquiteto, uma empresa de arquitetura? Bem, são muitos itens, Roberto, que a gente consegue evitar, mas uma coisa que eu acho muito importante colocar, que ninguém é obrigado a saber, que não trabalha ou com a parte de legislação imobiliária ou de construção, são as partes da construção que acabam ficando irregulares. Então, às vezes a pessoa é bem planejada, conhece um pedreiro bom e começa a querer ampliar a casa dela. O recuo frontal ou o recuo lateral, quando a casa é de esquina, é tudo recuo frontal. Às vezes a pessoa quer fazer uma edícula, por exemplo, e constrói no recuo frontal, sem que dê para ver da rua. Mas se ela for, por exemplo, denunciada para a prefeitura vai notificá-la e podendo até solicitar a remoção do que foi construído. Quando é feito a consulta com um profissional da área da arquitetura, olha, eu gostaria de ampliar a minha casa e eu tenho essa área para construir. Na hora a gente já vai colocar, aqui não pode construir. A gente não precisa nem abrir a norma, nem abrir o decreto da prefeitura para responder. Então, assim, estou dando um exemplo entre vários do que pode, porque quem não está no dia a dia não tem como saber. Ninguém é obrigado a saber o que é regular e o que é irregular. Eu gostaria de uma pena no coração, hein? Agradecer a sua participação e, ao mesmo tempo, como o tempo realmente é curto, pedir que você deixe e faça as suas considerações finais a esse público que entende que investir no seu bem-estar, seja no comercial ou no residencial, vale a pena, muito a pena, quando contratamos gente séria e bem profissional. Bem, eu gostaria de dizer que as portas aqui do nosso escritório estão abertas para atender a todos, mas é muito importante quando alguém busca um profissional da área da arquitetura, buscar um profissional que esteja na mesma sintonia, que esteja na mesma vibe, que entender as necessidades é uma coisa. Isso daqui a gente consegue fazer uma interpretação e entender as necessidades da pessoa. Mas que você se sinta acolhido por esse profissional, que você esteja confortável com quem você escolheu para realizar o seu sonho. Obrigado. Eu que agradeço. Ganhos primários e ganhos secundários. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe o que são ganhos primários e ganhos secundários? Sou Josi Alves, parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta sistêmica, mentora de personalidades. E hoje eu quero trazer para você uma compreensão, um entendimento sobre o que são ganhos primários e ganhos secundários. Então vamos lá. Vamos falar primeiramente de ganhos secundários. O que é isso, afinal de contas? Bem,
Quando nós falamos de ganhos secundários, nós estamos falando de tudo aquilo que nos traz uma falsa sensação de bem-estar, uma falsa sensação de segurança. Aqui nós podemos relacionar os vícios, todos eles, cigarro, álcool, vícios em jogos, em drogas, vícios de internet. Aqui entra a compulsão alimentar, porque são todas situações que por um momento nos fazem sentir bem, trazem uma falsa sensação de bem-estar, de segurança. Então, quando nós falamos de ganhos secundários, nós estamos falando daquilo que é irreal, é ilusório, mas que por um momento nos faz sentir bem. E quando nós falamos de ganhos primários, então, nós estamos falando de resolver tudo aquilo que nos trouxe uma insegurança e que nos fez buscar os ganhos secundários. Diante disso, nos ganhos primários estão a resolução de tudo aquilo que nos trouxe traumas, medo, tristeza, raiva e que gerou a insegurança e no futuro vai fazer com que nós busquemos esses ganhos secundários. Interessante isso, não é verdade? Então veja só, mas aonde que se instalou esta insegurança? Aonde que eu vou buscar resolver estes ganhos, essas inseguranças para ter os ganhos primários? Ao longo da sua vida, num determinado momento, um trauma, um fato se instalou na sua mente subconsciente e fez com que você se sentisse inseguro. E aí depois, adulto já, você vai buscar os ganhos secundários para suprir aquela insegurança instalada na sua mente subconsciente. E muitas pessoas vivem nesses ganhos secundários por muito tempo ao longo da sua vida, esquecendo que os ganhos primários são muito melhores, porque eles garantem a liberdade de qualquer dependência, de qualquer vício, e sim, garantem um bem-estar real, uma segurança real, momentos felizes, mente equilibrada, vida em harmonia, vida harmonizada. Interessante isso, não é verdade? Então avalie na sua vida. Você está tendo muitos ganhos secundários? Talvez você precise buscar os ganhos primários. Gostou desse conteúdo? Então continue me acompanhando na coluna Vitalis Státera. Num outro encontro, um novo tema para te ajudar no teu autoconhecimento. Até lá! Olá pessoal, Rafael França, delegado do Planejamento Sucessório. Hoje vamos falar sobre um tema relevante no planejamento, a doação em vida. A doação em vida é um instrumento que permite a transferência de bens de uma pessoa para outra enquanto o doador ainda está vivo. Uma das principais vantagens da doação em vida é a possibilidade de planejar e controlar a distribuição do patrimônio de acordo com a vontade do doador. Isso pode evitar futuros conflitos entre os herdeiros e garantir que os bens sejam destinados a quem o doador realmente deseja. Cabe lembrá-los que na doação em vida sempre incidirá o ITCMD. Em alguns casos, pode-se utilizar a doação em vida visando a redução da carga tributária na transmissão. Para realizar a doação em vida de bens imóveis, é necessário que o doador faça essa doação mediante escritura, registrada em cartório para garantia de sua validade. É necessário que o doador tenha plena capacidade civil e mental e que a doação não prejudique a legítima, ou seja, a metade do patrimônio, que será destinado aos herdeiros necessários, que são os filhos, o cônjuge ou os pais. Convém destacar que a doação em vida deve ser utilizada com cuidado e com orientação de um advogado especializado, como nós temos na Legado Planejamento Sucessório, a fim de garantir que todos os aspectos legais e fiscais sejam considerados, evitando problemas futuros. Tem dúvidas sobre o assunto? Entre em contato conosco em www.legadoassessoria.com.br ou através dos nossos contatos que estão aqui embaixo. Você conhece alguém que é plenamente feliz com perda de cabelo? Eu não conheço. E se você descobrir uma terapia que resolva, que apresente soluções para essa situação, não é o resgate da autoestima de quem precisa realmente disso? É sobre isso que vamos falar com a terapeuta Ariane Antunes.
Ariane, tudo bem com você, querida? Olá, Roberto, tudo bem? É possível alguém que esteja perdendo o cabelo sentir-se confortável e feliz? Na verdade, não. O ideal, ele vai se sentir melhor é com mais cabelo. O que exatamente é terapia capilar e como pode ajudar na queda de cabelo? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a terapia, é legal eu falar um pouquinho para vocês o que é a tricologia. A tricologia é a ciência que vai estar estudando os fios e as patologias do couro cabeludo. Então, a terapia capilar vem para tratar essas patologias, como caspa, dermatite, a própria queda de cabelo, né, a questão de nutrição e outras coisas mais também do couro cabeludo. Ariane, quais são os possíveis benefícios de se submeter a tratamentos de terapia capilar? Os benefícios são a parte de nutrição, tanto dos fios quanto a nutrição do couro cabeludo, melhorar a oxigenação, melhorar o aporte de nutrientes para que você melhore tanto a queda de cabelo quanto a caspa e as dermatites. A terapia capilar funciona para todos os tipos de queda de cabelo? Funciona assim. Ela é o ideal para quem está com problemas tanto de queda quanto com a parte de calvície. E hoje em dia, quem perde mais cabelo? O homem ou as mulheres? Olha, Roberta, a briga tá boa, tá? Em comparação, hoje em dia tem a questão relacionada à genética, seriam os homens, mas as mulheres, por fatores de estresse e hormonais, estão também entrando aí nessa parte de queda de cabelo. E entre os dois, quem busca primeiro ajuda? A mulher procura primeiro porque ela vai direto no cabeleireiro. Então, o cabeleireiro que vai dizer pra ela, olha, tem cabelinho novo, olha, você tá perdendo o cabelo. Mas como o homem também tá procurando, né, se cuidar e melhorar, eles estão vendo esse detalhe também nas barbearias. Você tem ideia quais são as primeiras causas ou as principais causas e fatores que determinam a queda de cabelo? Questões hormonais para as mulheres, né, gestação, menopausa, e fator genético. E para homem a questão maior é o fator genético e a parte do estresse também. E a recuperação é mais fácil para homens ou mulheres? Para ambos. Se você fizer um tratamento certinho, sendo regular na questão tanto da sua vida mais saudável, quanto usar os produtos em casa, vai ter um bom resultado. Ariane, quais são os principais métodos utilizados na terapia capilar para tratar a queda de cabelo? Aqui na clínica eu trabalho com a parte de eletroterapias e terapias manuais. Trabalho com mesoterapia, microagulhamento, argila e aromaterapia também. Qual a frequência recomendada para sessões de terapia capilar para começar a aparecer os resultados? Varia muito de paciente para paciente, é feita uma avaliação e cada tratamento é personalizado. Então, uma média de a cada 15 dias ele vindo ou até uma vez ao mês. O paciente sente algum desconforto? Eu falo isso porque geralmente o homem tem medo de agulha. Isso, verdade. Os homens têm mais medo dessa coisa de dor. Pode sentir um leve desconforto, uma vermelhidão, mas que em poucos minutos já está voltando ao normal. E é possível combinar a terapia capilar com outros tratamentos para a queda de cabelo? Sim, a terapia capilar é justamente isso. É a combinação de procedimentos para que a gente melhore a patologia que ele veio tratar. E quais são os possíveis efeitos colaterais da terapia? Efeitos colaterais seria a questão do leve desconforto, uma dorzinha e uma vermelhidão, que sempre, em poucos minutos, está voltando. A terapia capilar é acessível para todas as pessoas que sofrem com a queda de cabelo? Hoje em dia, sim, a gente tem vários tratamentos e várias formas para serem pagas esse procedimento, então a gente consegue se adequar a vários bolsos e às patologias que eles vêm tratar. Quanto tempo leva para começar a se ver os resultados positivos após iniciar a terapia capilar? Varia muito de paciente para paciente, mas nas primeiras sessões, nos primeiros meses, a gente começa a ter um bom resultado. A partir do 3º mês da terapia, ele já começa a ver. Ariane, a terapia capilar é uma solução permanente para a queda de cabelo ou os resultados são temporários?
são permanentes. Mas isso também depende muito do paciente. Eu preciso que ele me ajude, que ele faça o uso dos procedimentos, né, dos produtos em si, e que também faça a questão de vir para as sessões, que ele não demore tanto para vir, que esse que é o fundamental. Você comentou que a primeira pessoa a observar a queda do cabelo de uma mulher é o cabeleireiro. Isso. E o homem, quando ele começa a se importar com a calvície? Quando ele começa a virar piada entre os amigos, aí ele vai procurar. Ou quando ele começa a se sentir velho. Então, normalmente, a partir dos 35, ele começa a procurar. Percentualmente falando, o que ele recupera de cabelo? Vai variar muito dos pacientes. Se ele procura logo no início, eu consigo devolver até 30%, 40%. Mas quando ele já está há muito tempo, vai muito daquela conversa. O que você quer e o que eu posso estar trazendo para você. Gostaria que você falasse um pouco da sua clínica e também da capacitação dos profissionais que aqui atuam. Então, eu trabalho na área já desde 2015. Aqui eu trabalho com uma biomédica há 4 anos. Ambas fazemos nessa parte também de terapia capilar. Todas que trabalham aqui habilitadas, né? Precisamos ter sempre essa comprovação para que a gente não venha ter nenhum problema com nenhum paciente. Já que você falou justamente sobre esse tema, há de se notar e perceber uma preocupação muito grande quando as pessoas hoje assistem telejornais e veem que resultados não eficientes, caros e muitas vezes obsoletos, perturbam o emocional de muitos pacientes. Como falar para esse paciente que precisa de um tratamento feito com seriedade e com resultados positivos? Você sempre tem que conversar com o paciente, analisar. Cada história é uma história. Então, você tem que analisar direitinho para saber como vai lidar com ele e sempre colocando pontos positivos. Eu vou conseguir melhorar? Vou, mas eu preciso que você melhore isso e aquilo, que você tome os comprimidos, que você passe o tônico e que você venha para as sessões. Você diria que a primeira consulta é muito importante? Sim, é fundamental você ter uma avaliação bem detalhada, porque é ali que a gente vai sair e montar o seu plano. Eu não posso fazer uma receita de bolo e todo mundo ser igual. Cada pessoa tem a sua particularidade e tem o seu tratamento personalizado. Ariane, por que a região do Batel para a instalação da sua clínica? É uma região que eu já trabalho há muito tempo, já trabalhei em outras clínicas aqui perto, então é de fácil acesso para os meus pacientes e para mim também. Dias e horários de atendimento? Eu trabalho aqui na clínica de segunda a sexta, alguns sábados com horário marcado. E qual é a melhor forma de contato? Pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Eu gostaria, ao término dessa entrevista, que você fizesse suas considerações finais com o tempo que você achar necessário, agradecendo de antemão a sua simpatia. Muito obrigada, Roberto. Eu espero que com essa entrevista vocês entendam um pouquinho sobre a terapia capilar, que está vindo aí no mercado já há bastante tempo. E qualquer dúvida, eu fico super à disposição de vocês. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Câmera Brasil. E você já sabe, para participar, basta mandar a sua sugestão para esse e-mail que está aqui embaixo. A todos vocês, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.